Bom dia a todos. Boa noite que vocês deram a Jacó ontem foi mais forte que esse bom dia que vocês estão dando para mim. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Bom dia para vocês que estão aqui presentes, nossos companheiros que nos assistem à distância. Depois desse show de musicalidade que a gente ouviu aqui, fica fácil a gente chegar aqui e falar, né? Só abrir a boca que o resto vai quase que sozinho. Então fica bem fácil. Vamos falar sobre sonambulismo, hipnose e fé. Eu não sei se alguém aí chegou a refletir, a pensar a respeito qual a relação que existe entre sonambulismo e a hipnose. Entre esses dois há uma ligação fácil da gente entrever, mas entre esses dois e a fé, o que é que tem a ver o sonambulismo, a hipnose com a fé? Para a gente chegar a isso aí, nós vamos primeiro tecer algumas considerações, fazer algumas reflexões para que a gente consiga, então, estabelecer a relação com a fé. O que é a hipnose? Só para a gente poder relembrar e assentar a base do nosso conhecimento, das nossas reflexões. A hipnose seria um estado alterado de consciência, como se chama, onde o indivíduo entra num certo estado de transe, às vezes superficial, às vezes mais profundo, que geralmente é realizado através de uma sugestão verbal. Às vezes se utiliza um objeto brilhante ou um objeto com um movimento pendular, mas que tem como base uma sugestão verbal, onde o hipnotizador, geralmente, ele usa uma voz monótona e repetitiva, que vai induzindo o indivíduo a um estado de relaxamento e depois a um estado de transe um pouco mais aprofundado. Essa teoria ela foi lançada pela primeira vez pelo Abad Faria e depois foi desenvolvida pelo James Braid, o inglês, que, rechaçando a ideia da existência de um fluido magnético, então ele dizia que todos os fenômenos realizados pelos magnetizadores eram por conta da sugestão verbal e não existia o fluido magnético. Apesar de determinadas experiências que foram realizadas por diversos magnetizadores, tem uma experiência relatada no livro sobre a vida e a obra de Mesmer, do Paulo Henrique de Figueiredo, mas uma dentre tantas experiências que Mesmer e seus seguidores realizaram, muito interessante, rechaçando a teoria da sugestão verbal e reforçando a existência de um fluido magnético que, quando utilizado nesse direcionamento, conseguia colocar as pessoas que tinham essa predisponibilidade num estado alterado de consciência, como chamamos hoje em dia. A experiência relatada no livro do Paulo Henrique é mais ou menos a seguinte: um indivíduo estava numa sala ao lado da sala onde Mesmer se encontrava. Uma pessoa serviu, um estudioso serviu de testemunha para o que iria acontecer, e Mesmer, da sala ao lado, sem que fosse visto pelo indivíduo na outra sala, e sem terem preparado nada, sem terem feito nenhuma combinação prévia, o indivíduo lá na outra sala entra num transe proporcionado pelos movimentos e pela emissão magnética de Mesmer à distância, e fazendo ainda mais com que esse indivíduo ele realizasse determinados movimentos, exatamente reproduzindo os movimentos das mãos de Mesmer. Ali estava uma prova, sem deixar nenhuma dúvida, de que era um fluido magnético que estava fazendo aquilo acontecer, porque não havia qualquer espécie de sugestão verbal ali. Mas, mesmo assim, o James Braid ele seguiu nessa ideia de que não existia o fluido magnético, apesar dele mesmo mais tarde confessar que ele não conseguia realizar, através da sugestão verbal, todos os fenômenos que os magnetizadores realizavam. E este fenômeno que eu acabei de relatar é um desses. No estado mais profundo de hipnose, geralmente se chama de estado sonambúlico. Porque o sonambulismo, vamos passar aqui o slide,
O sonambulismo magnético ele é proporcionado pelo fluido magnético, é uma introjeção, uma emissão magnética que vai se alojar, que vai influenciar mais ou menos, interferir naquela zona limite entre perispírito e corpo físico, proporcionando que o perispírito consiga ter um desligamento maior. Existem estados pré-sonambúlicos, mas o estado sonambúlico propriamente dito, ele é razoavelmente profundo, há um desligamento relativamente grande do espírito com relação ao corpo físico, dando uma relativa liberdade ao espírito e proporcionando a ele utilizar de certas faculdades que só os espíritos desencarnados têm o privilégio de utilizar com determinada facilidade, com determinada liberdade. Nós, encarnados, nós também somos espíritos e, através desse estado de sonambulismo magnético, retomamos uma certa liberdade, uma certa independência e conseguimos, desta maneira, realizar determinados fenômenos, como ter a visão através de objetos opacos, a visão à distância, a leitura do pensamento e outros fenômenos mais que os magnetizadores realizavam e conheciam e lidavam cotidianamente com todos esses fenômenos. Hoje, quando a gente vai aplicar um passe em alguém, de repente, quando a gente termina o passe, aquela pessoa não responde, fica imóvel, fica muda, muitas vezes a gente fica logo com medo. Muitos passistas tremem nessa hora, e dizem, será que é uma obsessão? Será que tem um espírito aqui obsessor? O que é que eu tenho que fazer? A gente fica meio que perdido. Os magnetizadores lidavam com esses fenômenos cotidianamente. Eles conheciam aprofundadamente, na prática, todos esses fenômenos e lidavam com muita facilidade. Agora, uma coisa interessante é que, através do próprio sonambulismo magnético, os magnetizadores, eles usavam a hipnose também nas suas práticas. Eles também usavam a sugestão verbal. Quando eu chego para um paciente, ou aliás, quando eu chego para um sonâmbulo, começo a magnetizar esse sonâmbulo com o objetivo de colocá-lo num transe sonambúlico, mas ao mesmo tempo vou dizendo, agora você vai relaxar, se acalme. Isso é uma sugestão verbal hipnótica, que vai contribuir com o fenômeno, mas isso não quer dizer que eu não esteja utilizando o fluido magnético, que ele não seja o elemento essencial na produção desse transe sonambúlico. Ou então, muitas vezes, os magnetizadores utilizavam a sugestão verbal para os tratamentos. Tratamento de vícios morais ou de vícios de substâncias. Alguém tinha um vício qualquer, um vício moral, um vício sexual, ou um defeito que não conseguia vencer, que gostaria de superar e não conseguia. O magnetizador colocava ele num estado de transe sonambúlico e usava a sugestão verbal como um incentivo para que ele pudesse, no seu dia a dia, se sentir mais forte para superar os seus vícios. Isso era o uso da hipnose. Então, a hipnose ela estava misturada ao sonambulismo magnético, da mesma forma que não existe hipnose sem magnetismo. Os hipnotizadores, eles podem até não saber, mas o magnetismo é um elemento indispensável na produção hipnótica. Eu posso não ser magnetizador, eu posso não acreditar na existência de um fluido magnético, eu posso cruzar os meus braços para trás, colocar alguém num estado de transe hipnótico apenas usando a minha voz, mas a hipnose ela só vai acontecer com a existência do fluido magnético, quer queiramos, quer não queiramos. Quando eu estou falando aqui para vocês, existe um elemento ligando a minha voz à audição de vocês, que é o ar. O ar é o elemento por onde as ondas sonoras vão atingir os ouvidos de vocês, vocês vão conseguir me ouvir. Ou então, quando eu aperto o botão deste controle, faz com que o aparelho ele mude a imagem. Como? Não é apenas o apertar do botão. Há uma emissão que parte do aparelho, do controle, até o aparelho receptor, para que a imagem seja mudada com a minha vontade.
Então, quando eu uso a sugestão verbal para colocar uma pessoa num transe hipnótico, tem que haver um elemento que vai ser elo de ligação entre o hipnotizador e o hipnotizado e que vai justamente predispor o indivíduo para que a minha voz consiga induzir nele um transe hipnótico. A voz sozinha não seria obedecida sem que haja o elemento de ligação, que é o fluido magnético. Se não existisse o fluido magnético, eu diria ao indivíduo, durma, e ele não dormiria. Tem que haver uma ligação fluídica, energética, ligando os dois, unindo aqueles dois, para que quando eu fale, ele consiga me obedecer. Isso a gente vai ver quando a gente coloca uma pessoa num estado de transe hipnótico, e chega uma outra pessoa e diz a ele, dá a ele uma ordem, um comando, uma sugestão, ele não obedece. Ele só obedece ao indivíduo que ele colocou no transe, porque é justamente o fluido daquele magnetizador, daquele hipnotizador, que eu está envolvendo. Então, se eu coloco alguém no estado de transe sonambúlico, ou um hipnotizador, como ele faz muitas vezes, aqueles hipnotizadores que fazem espetáculos públicos de hipnose, aí trazem pessoas da plateia para cá, para o palco, e faz com que ele realize gestos, movimentos, muitas vezes ridículos, e a pessoa obedece. Obedece a ele apenas. Não é porque ele tem um dom especial como hipnotizador, é porque é o fluido dele que está servindo de elo de ligação com o hipnotizado. Se eu coloco alguém no transe sonambúlico, ele só obedece à minha vontade. E aí quando um hipnotizador diz assim, olha, quando você sair do transe, você não vai conseguir passar por aqui, porque tem um muro aqui na frente. E na hora que ele sai do transe, ele vai passar, ele para. Porque ele realmente vê, enxerga ali um muro. Mas essa sugestão só foi possível porque os dois estão ligados magneticamente. Então, não existe a hipnose sem a existência do fluido magnético, assim como não existe o sonambulismo sem a hipnose, em muitos dos casos. Vamos em frente. Nós vamos ver aí um pequeno vídeo, aí eu peço ao pessoal lá em cima para dar o clique, para que o vídeo comece a rodar. Pronto, estou vendo ali. Quem é esse cidadão aí não nos importa, o que nos importa é o que ele está fazendo. Ele é um hipnotizador, mas nós vamos ver aí nesse pequeno vídeo, 3 minutos e pouco, vários efeitos que os magnetizadores clássicos realizavam com seus sonâmbulos. Esse toque que está realizando aí é o chamado toque de Charcot, quando ele é com apenas um toque na testa do indivíduo, coloca o indivíduo em transe hipnótico, instantaneamente. Aí nós vemos uma característica que é muito comum entre os sonâmbulos. O piscar de olhos que antecede o transe sonambúlico mais profundo. Não é uma regra, mas muitos sonâmbulos demonstram isso. Aí a insensibilidade física, que ocorre com muitos sonâmbulos no transe sonambúlico. Aí uma atração magnética, quando ele faz com que o indivíduo de olhos fechados, sem nenhuma combinação prévia, consiga se movimentar na direção em que ele coloca as suas mãos, que ele atrai magneticamente com as suas mãos. Ele consegue fazer o corpo da sensitiva se erguer simplesmente atraindo magneticamente com as suas mãos.
Novamente a insensibilidade física. Aí nós temos o fenômeno de catalepsia, onde há um enrijecimento muscular. Aí o mesmo indivíduo em estado cataléptico. Novamente aí o fenômeno de atração magnética. O fenômeno das convulsões, muito comuns nos tratamentos de Mesmer. Se isso acontecer numa sala de passe, o que é que acontece com o passista? Alguns saem correndo. Mas os magnetizadores conheciam isso com muita propriedade. Perguntado a esse hipnotizador o que era esse fenômeno, ele disse categoricamente: isso não tem nada a ver com magnetismo. Isso é hiperestesia. Eu fui pesquisar o que era hiperestesia. É uma hipersensibilidade. Tá, mas continua sem explicar como acontece. É uma hipersensibilidade do indivíduo que foi ali hipnotizado. Não deixa de ser uma hiperestesia, mas não mostra, não explica como é que essa sensibilidade faz com que o indivíduo obedeça todos os movimentos e sinais do hipnotizador. De que maneira que ele consegue simplesmente tocar na pessoa e induzi-la a um transe, ou fazer ela convulsionar espontaneamente. Não tem como esses fenômenos acontecerem sem a utilização do magnetismo. Eu cortei o som proposital, porque não interessava para nós, mas ele não diz uma palavra com as pessoas, ele simplesmente toca e as coisas acontecem. Onde estava a sugestão verbal? Então, inventaram um nome novo, para continuar sem explicar, sem a utilização do fluido magnético. Inventaram agora a hiperestesia. Mas não tem como esses fenômenos acontecerem se não existir o fluido magnético. O negócio aqui está sensível demais. Aí. O sonambulismo, só para a gente entender um pouco mais, é uma espécie de automediunidade. O indivíduo ele sai do próprio corpo, desprende-se do corpo físico até determinado ponto, e ele depois mediuniza seu próprio corpo e fala através dele, utilizando suas cordas vocais. É um verdadeiro fenômeno de automediunidade. Ele poderia, fora do corpo físico, e Kardec estudou isso bastante, ele poderia, fora do corpo físico, mediunizar uma outra pessoa, um médium, e falar através dele. Seria a comunicação dos vivos, como Kardec estudou. Comunicação de vivos. Mas no caso do sonambulismo, é uma automediunidade. Fora do corpo físico, ele tem condições de mediunizar seu próprio corpo e falar através dele. E dependendo do grau de desenvolvimento desse transe, a gente vai ver o surgimento daqueles efeitos mostrados no vídeo, das convulsões, da insensibilidade física, porque o desligamento do perispírito com relação ao corpo físico faz com que os nervos não sirvam para quase nada. A dor é algo que só é sentido por conta da existência do espírito. Sem o espírito nós não sentimos dor. O cadáver não sente dor. Ele pode ser mutilado, não existe a dor. A dor ela só é sentida porque os nossos nervos transmitem via perispírito até o espírito a sensação de que algo está de errado no corpo físico precisando ser reparado.
E aí a informação vem de volta do espírito via perispírito, através do sistema nervoso, até o local e a gente sente a dor. No caso do sonambulismo, como é um desprendimento profundo, os nervos não conseguem transmitir via perispírito a sensação de que algo está ali lhe queimando a mão, ou como alguns magnetizadores fizeram no passado, os magnetizadores clássicos. Tem um, se eu não me engano, o nome dele era o Elliotson. Ele era médico cirurgião, realizou centenas de cirurgias sem anestesia, usando o sonambulismo. Ele colocava o indivíduo em estado de transe sonambúlico, produzia insensibilidade física e a pessoa era cortada, era cirurgiada sem dor. Hoje se utiliza em certos campos a hipnose, que vamos dizer é prima irmã do sonambulismo, em consultórios de odontologia, para fazer extrações ou obturações mais dolorosas sem o uso da anestesia. Pessoas que tenham algum problema com relação à anestesia, crianças que têm medo de dentista, se utiliza a hipnose como um recurso para substituindo o efeito anestésico, da anestesia química. Por que o sonâmbulo obedece o magnetizador? Obedece porque há uma ligação magnética entre os dois. Como eu já falei há pouco, se eu magnetizo um sonâmbulo e uma outra pessoa vem e tenta lhe dar algum comando, ele não obedece. Só obedece ao seu magnetizador. E muitos sonâmbulos, quando você pergunta para ele, você está vendo o ambiente material? Ele está de olhos fechados. Você está vendo o ambiente material? Ele diz, estou vendo. As pessoas que estão aqui, você está vendo? Não, só vejo você. Muitos deles perdem, inclusive, a percepção das outras pessoas ao redor, para só terem a percepção daquele que está envolvido com o mesmo fluido que o envolve. Se eu, como magnetizador, quiser que qualquer outra pessoa estabeleça uma ligação, ou fazer com que o sonâmbulo responda às sugestões, aos comandos hipnóticos de um terceiro, eu tenho que magnetizar esse terceiro. Envolvê-lo com o mesmo fluido, fazer com ele uma nova ligação magnética, e assim o sonâmbulo também responderá aos seus comandos. Volta, rapaz. Aí. E por que nós não comandamos nosso corpo físico da mesma maneira? Nós não temos uma ligação magnética com o nosso próprio corpo físico, nós espíritos estamos ligados magneticamente com o nosso corpo. Por que a gente não consegue dar os mesmos comandos? Uma experiência que é amplamente feita por aí afora com os hipnotizadores. Nós testamos uma vez. Colocar um objeto como este na mão de um sonâmbulo, você diz para ele, olha, você está segurando uma brasa. Ele joga fora porque a mão começa a queimar. Você diz para ele, olha, isso aqui é uma pedra de gelo, estou colocando agora na sua mão. Ou você pode nem colocar objeto nenhum. Coloquei uma pedra de gelo na sua mão. E ele faz um movimento como se estivesse jogando fora, porque a mão começa a não suportar mais o frio. Por que se eu colocar esse objeto na minha própria mão, eu que tenho uma ligação tão intimamente magnética com o meu próprio corpo, por que se eu colocar esse objeto na minha mão e disser para mim mesmo, estou segurando uma brasa, por que isso não queima a minha mão? Porque nós não acreditamos nisso. O magnetizado, o sonâmbulo, quando eu, magnetizador, coloco ele no transe sonambúlico, aquele corpo é como se fosse agora meu corpo. O corpo do sonâmbulo já não mais pertence a ele. O espírito, quando está ali fora do corpo, continua ativo, continua lúcido, com uma lucidez maior do que no estado de vigília que nós nos encontramos aqui. Mas aquele corpo do sonâmbulo é como se fosse meu. Eu estabeleci uma ligação magnética com ele, o corpo é meu. Então, o que eu digo àquele corpo, ele responde, ele reage como se fosse meu. Se eu digo àquele corpo, que supostamente agora é o meu organismo físico, se eu digo para ele, quando você acordar, quando você sair desse transe, tem um muro aqui na frente, você não vai conseguir passar. Ele assim acredita e assim ele faz.
Mas por que eu digo isso para mim mesmo, para o meu corpo verdadeiro, e isso não acontece? Porque eu não acredito nisso. E aí a ligação que a gente consegue estabelecer entre o sonambulismo, a hipnose e a fé. Eu me condicionei de que isso aqui não queima nem gela. Eu criei um condicionamento na minha mente de que isso aqui não queima nem gela. Então eu digo para o meu corpo que isso aqui é uma brasa e não acontece nada. Mas isso aqui pode acontecer sim, se eu me descondicionar. Nós acreditamos de tal maneira na nossa realidade física, e aí algumas filosofias espiritualistas orientais, elas dizem, isso aqui tudo é ilusão. Parece ser o que é porque a gente assim acredita ser. Mas não é. Isso aqui é sólido? Não é. Isso aqui é um conjunto de átomos minúsculos, de partículas minúsculas, onde existe mais espaços vazios do que na realidade coisa sólida. Mas eu criei a ilusão de que isso aqui é um sólido. Da mesma maneira, nós acreditamos tanto nos que os nossos sentidos captam, que para nós essa realidade aqui ela é verdadeira exatamente como é, e não é assim. Quando colocamos o indivíduo em estado de transe sonambúlico, ou um transe hipnótico profundo, a gente começa a ver que a realidade ela não é realmente como a gente imagina. Ela é bem diferente. Daí o sonâmbulo, ele se descondiciona. E aí ele consegue entender que uma parede não é um obstáculo. Por isso ele consegue enxergar através dela. A gente se descondiciona de que os pensamentos podem ser ouvidos. E a gente consegue ouvir os pensamentos do outro. Mas quando a gente volta desse transe, está aqui, como a gente diz, consciente, mas na realidade o sonâmbulo está muito mais consciente do que nós. A gente geralmente diz, o sonâmbulo ele está no estado de transe, ele entrou num estado de inconsciência. Não é verdade. Ele está muito mais consciente do que nós. Porque a consciência é um atributo do espírito. Então aqui eu sou uma alma, um espírito revestido por um corpo físico, sofrendo toda a influência da matéria. Mas num estado sonambúlico, eu sou muito mais espírito do que corpo. Então eu penso, eu reajo muito mais como um espírito, usufruindo das faculdades dos espíritos, do que quando eu estou aqui completamente no meu corpo físico. Então, o sonâmbulo está muito mais consciente do que nós. Então, entra a questão da fé. Quando Jesus caminhou sobre as águas, e aí eles devem ter achado aquilo uma coisa fantástica. Alguém conseguir caminhar sobre as águas. Apesar de que eles já estavam meio que acostumados, vendo todos aqueles fenômenos que Jesus realizou de curas, que para eles eram verdadeiros milagres. Então, as curas extraordinárias de Jesus, eles já estavam até se acostumando a presenciar. Mas Jesus tinha ainda mais para lhe mostrar. Caminha sobre as águas. E, logicamente, quem não iria querer, assim como Pedro, caminhar também sobre as águas? E Pedro pede, Senhor, me chama para eu possa caminhar também aí sobre as águas. E Jesus lhe chama e Pedro começa a caminhar. Mas depois Pedro afunda. Porque ele sente medo, e aí ele afunda. Por que ele conseguiu caminhar no primeiro instante? Porque naquele primeiro instante ele descondiciona a sua mente de que aquilo era impossível. Se Jesus tivesse não lhe dado o exemplo primeiro, Pedro não conseguiria caminhar, porque ele ia pensar, como caminhar? Está doido? Como é que eu vou caminhar sobre as águas? Não existe isso, isso é impossível. É o que a gente sempre diz. Isso é impossível. Mas Jesus lhe mostrou. Então ele descondiciona a sua mente daquela impossibilidade. Agora eu sei que é possível, eu estou vendo acontecer. Não há ilusão. Então ele caminha. Mas no momento em que ele sente medo, o vento mais forte, ele chega, ele sente medo, ele perde aquela certeza da possibilidade de caminhar sobre as águas e ele afunda.
Isso acontece com muita gente quando chega de manhã diante do espelho e diz assim: nossa, como eu estou horroroso. E ele vai se sentir feio o resto do dia. A gente faz isso em uma certa escala. A gente faz com o nosso corpo. Ou então, como Jacó faz, quando chega de manhã na frente do espelho e diz: nossa, como eu sou lindo. Aí ele passa o resto do dia acreditando naquilo ali. E ele tenta, por efeito hipnótico, fazer com que a gente também acredite na mesma coisa. Mas aí não consegue, porque ele teria que ter uma relação magnética muito mais forte com cada um de nós. Aí ele não consegue. Mas com ele tem. Então, na frente do espelho, muita gente faz isso. E muita gente vai mais longe e diz: eu sou incapaz. Eu não consigo fazer. Eu sou burro. Eu sou fraco. Eu não consigo caminhar, eu sou horroroso, eu não consigo fazer nada, eu não consigo, e não consegue. Pelo menos ele diz. E a gente continua acreditando naquelas coisas horrorosas que a gente vai pensando sobre nós mesmos. Então, em certo grau, a gente faz isso conosco, é uma auto-hipnose. Se a gente também se acostumasse a dizer sempre: eu posso, eu consigo fazer, eu tenho condições de superar, eu não sou menor do que os obstáculos, nós conseguiríamos ir muito mais longe. Muitos de nós chegamos até aqui desejosos de ouvir de outras pessoas os seus relatos, os seus exemplos, os êxitos das suas terapias. E a gente fica pensando: nossa, como seria legal se eu também conseguisse. E volta para sua casa espírita e continua sem conseguir. Porque continua pensando pequeno. E nós continuamos confundindo isso com humildade. Mas que na realidade não é humildade, é um complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não sei fazer, eu não consigo. Isso é coisa para Jacó fazer. Isso é coisa para Désir fazer. Mas eu não posso. E a gente vai levando a vida se auto-hipnotizando dentro da negatividade. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre: gente, nós somos filhos de Deus. Isso não é pouca coisa. Nós somos filhos de Deus, então nós podemos muito. E isso não é falta de humildade. Isso é compreender a grandiosidade de Deus, porque Ele não faria nada pequeno. Deus não fez nada pequeno. Deus criou um verme da terra, mas é um organismo, não podemos dizer, não diria um organismo superior, mas de extrema importância. Ele não pensa, ele não raciocina, mas ele faz aquilo que é o objetivo da existência dele. E é de extrema importância. E nós? O que é que nós estamos dizendo para nós mesmos? Então, nós muitas vezes não acreditamos, justamente porque nós não conseguimos acreditar, porque nós nos condicionamos sempre dentro da negatividade, de que não é possível, de que eu sou pequeno, de que eu não posso. Mas nós podemos sim, podemos fazer muito mais. Está lá no Evangelho, esse negócio é sensível. Assim. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Está lá em Mateus. Algumas traduções dizem assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu achei isso sempre meio que estranho. Como é que é? Quanto menor a fé, então mais eu realizo. Porque o grão de mostarda é muito pequeno. Mas em outras traduções, acredito que traz um sentido mais verdadeiro. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é pequenino, mas consegue se tornar uma árvore enorme. A nossa fé pode começar assim, pequenina, mas que pode ir sendo alimentada a cada dia, a fim de que ela cresça cada vez mais.
Assim como tantas e tantas outras árvores, tantos outros exemplos que existem na natureza, nós podemos crescer na fé e realizar muitas coisas. Kardec ele interpreta essa passagem como sendo, ele toma a interpretação moral, o sentido moral da frase. Mas Jesus ele se referiu a um monte, a uma montanha realmente. Ele disse que seria inclusive possível a gente remover uma montanha de um lugar para outro. Se a gente deixar a interpretação moral, acredito que Kardec ele quis deixar aquilo de lado, aquilo que poderia ser objetivo de polêmicas. Ele próprio fala isso, ressalta isso no início da obra. Ele vai ressaltar ali apenas o que seja de ordem moral, porque é nesse ponto onde todas as religiões vão convergir com relação ao Evangelho do Cristo. Mas Jesus se referiu a montanhas verdadeiras. Mas como você vai mover uma montanha de um lugar para outro? Isso é impossível. É impossível porque nós achamos impossível. É impossível a gente vencer a resistência do ar e levitar. A física diz isso. Não é impossível. Muita gente já fez isso. Fazer objetos físicos se erguerem do chão, sem nenhuma força, sem nenhum recurso visível. Pessoas já conseguiram levitar, vencer a resistência do ar, vencer a força da gravidade. Por que nós achamos impossível? Não conhecemos todas as leis. Mas Jesus sabia dessa possibilidade. Se eu posso erguer uma cadeira sem usar as minhas mãos e mudá-la de lugar, Jesus então estava correto quando disse que também se poderia fazer isso com uma montanha. Desde que eu faça como o grão de mostarda, que de pequenino pode se tornar uma árvore frondosa. Mas como é que a gente consegue aumentar a nossa fé? Não é fazendo força para desenvolver a fé. É desenvolver o conhecimento e a convicção. Esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da fé, ele precisa ser melhor lido e melhor compreendido. Porque na maioria das vezes, quando a gente chega e pergunta o que é fé, a maioria das pessoas diz é confiança. Não. Confiança é um atributo da fé, mas não é a própria fé. Fé é certeza. Fé é convicção. Jesus caminhou sobre as águas porque ele sabia que era possível, ele tinha convicção disso. Ou seja, tinha fé. Pedro, no primeiro momento, também conseguiu caminhar sobre as águas porque ele acreditou nisso, ele sabia que era possível fazer. E fez. No momento em que ele duvidou, ele afundou. Então, no momento em que nós duvidamos de nós mesmos, nós também afundamos na nossa vida. Mas a partir do momento em que a gente realmente acredita em nós, acredita nos potenciais divinos que existem dentro de nós, que a gente realmente acredita que nós somos filhos de Deus, herdeiros da divindade, portanto, nós temos todas as capacidades do mundo dentro de nós. Não de forma absoluta como um Deus, mas de forma relativa como um ser humano, filho de Deus. Então nós temos a possibilidade de desenvolver a nós mesmos e conseguirmos remover as montanhas de todos os obstáculos. E muita gente diz, mas eu não consigo montar um grupo de magnetismo para trabalhar na minha casa, porque os obstáculos são muitos, mas você é maior do que os obstáculos. Você tem capacidade maior do que todos os obstáculos, porque você está pensando de maneira positiva. Enquanto que aqueles outros que colocam os obstáculos, eles também acreditam nos obstáculos que estão criando. E foi dessa maneira que Hitler mobilizou a Alemanha. Porque ele acreditava nas suas ideias, acreditava piamente que ele estava certo. E dessa maneira ele fazia com que os outros também acreditassem. E os outros acreditavam naquilo que Hitler dizia e seguiam, de olhos e ouvidos fechados. E também foram contaminados pelas ideias. Mas nós podemos ser contaminados pelas ideias mais positivas e realizar.
positivamente aquilo que nós desejamos realizar. Jesus amado, agora eu não sei mais para onde foi. Aqui, ixi Maria, deixa quieto. Ali estava o meu e-mail, depois se alguém quiser, para a gente trocar ideias, eu passo meu e-mail, e e-mail também do jornal Vórtice, que nós publicamos mensalmente. Tem perguntas aí, Renato? Perdeu-se, o e-mail perdeu-se. Mas quem quiser, depois eu passo. Ok. Vamos dividir aqui. Bom, foi formulada a seguinte pergunta. No vídeo apresentado, havia um tratamento sendo realizado? Qual o objetivo? Deixa eu repetir aqui então. Está ouvindo agora? No vídeo apresentado, havia um tratamento sendo realizado? Não. Ali era um curso de hipnose onde ele estava fazendo apenas as demonstrações. Outra pergunta. O espírito do sonâmbulo pode reagir contrário à ordem do magnetizador e continuar no comando do próprio corpo? Pode sim. Há limites para esse controle que o magnetizador exerce sobre o magnetizado, são as questões morais. Se ele disser ao sonâmbulo, ou como um hipnotizador diz ao hipnotizado, imita um cachorro, ele faz. Mas se você colocar o indivíduo em transe para que ele exerça alguma coisa, alguma ação que vá contra a sua moral, aí ele não obedece. O limite é esse, o limite é moral. Então, você consegue hipnotizar alguém para que ele se torne um criminoso, se ele tiver essa índole. Se ele não tiver, ele vai reagir e não vai obedecer. Como assim? Exato, como eu falei, os magnetizadores clássicos, eles utilizavam muitas vezes a sugestão para a superação de vícios morais. Então o indivíduo tinha um determinado defeito que muito incomodava, ele queria superar aquilo, não conseguia, não se sentia com forças suficientes para isso. O magnetizador lhe auxiliava, reforçando aquela ideia positiva de que ele não tinha mais aquele defeito, que ele conseguiria superar aquele defeito, e isso ia sendo reforçado em diversas sessões, e isso ajudava ele no dia a dia a se superar. Qualquer assistido pode ser levado ao estado sonambúlico? Olha, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, mas colocar no estado sonambúlico, não. Estado sonambúlico é um estado característico, muito mais profundo, nem todo mundo consegue, apenas uma pequena parcela consegue. Mas ser hipnotizado, qualquer pessoa consegue, aí é um mínimo percentual de pessoas que realmente não têm sensibilidade nenhuma que não consegue ser hipnotizado. Mas é um percentual mínimo. Quase 100% das pessoas conseguem ser hipnotizadas. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque a hipnose ela vai de um simples relaxamento a um estado muito mais profundo. O sonambulismo, um estado específico, é o nível que a hipnose chama, que é o nível mais profundo da hipnose, ser um estado sonambúlico. Nem todo mundo chega até esse nível aí, apenas um pequeno percentual. Podemos promover a cura de doenças com sonambulismo? Olha, acredito que há muito ainda para a gente descobrir nesse caminho. Muito. O sonambulismo ele pode ser um recurso de amplas utilizações. Nós estamos realizando lá na nossa instituição agora um grupo de estudo a respeito de doenças mentais, tentando entender a respeito de doenças mentais um pouco mais, além do pouco que já existe nas obras espíritas.
E a gente vai entendendo pouco a pouco o quanto o sonambulismo pode ser um recurso de investigação, um recurso de diagnóstico, como os magnetizadores utilizavam, de orientação para os tratamentos, de prognóstico nos tratamentos também, como os magnetizadores utilizavam, e pode ser utilizado de amplas formas ainda que a gente nem suspeita. Então, a gente começar a estudar este aspecto da doutrina espírita, esse campo que Allan Kardec ressaltou também na doutrina espírita, a gente vai encontrar ainda muita coisa pela frente. A gente vai ver que o sonambulismo ele tem recursos inimagináveis de ajuda em muitos campos do conhecimento. A gente pode ainda entender muita coisa quando a gente começar a estudar os fenômenos anímicos. Porque se com a mediunidade nós vamos entender o mundo espiritual e os seres desencarnados, é através do sonambulismo onde nós vamos entender a mente da alma humana, a mente do encarnado, através do sonambulismo. Quando o indivíduo está em transe, que aí ele se mostra mais como ele realmente é, com uma influência menor do corpo físico, mostrando então tudo que ele tem lá dentro da sua mente, ou quase tudo. A gente vai conhecendo melhor os recursos que a mente humana tem e o quanto o sonambulismo pode ser um recurso de compreensão e de ajuda em vários campos. Adilson, fale sobre o uso do sonambulismo nos diagnósticos e tratamentos pelo magnetismo. Nós utilizamos isso na nossa instituição. Os magnetizadores clássicos utilizavam isso, esse recurso do sonambulismo, onde o sonâmbulo era colocado em relação com o doente, e dessa maneira ele diagnosticava os problemas que o doente tinha, as doenças que ele carregava, os órgãos doentes, indicava as melhores formas de tratamento, as crises que iriam acontecer ao longo do tratamento, o prognóstico futuro, quando o tratamento iria terminar, quais as fases que aquele tratamento iria passar, e tudo isso de forma documentada, acompanhada, e de forma que se poderia realmente comprovar aquelas informações. Nós tentamos utilizar o sonambulismo como um recurso nesse sentido com os nossos pacientes na instituição. Mas vale sempre lembrar, não é um recurso perfeito. Aliás, o recurso pode ser perfeito, mas o sonâmbulo não sendo um ser perfeito, as orientações também não são. É preciso sempre que qualquer informação dessa seja muito bem analisada, de forma criteriosa, de forma raciocinada, que seja verificada aquelas informações, colocadas em prática na medida daquilo que seja necessário, que seja possível, ou seja, que elas sejam sempre analisadas, porque não é um recurso perfeito. Então, é necessário sempre, assim como se deve fazer, pelo menos com a mediunidade. Qualquer informação que vem do mundo espiritual, não importa quem seja o espírito ou o nome que ele dá, não importa se é o mentor da casa ou se é o Zé da esquina, não importa qual é o espírito, não importa qual é o sonâmbulo. As informações têm sempre que ser muito bem analisadas antes de serem colocadas em prática. Durante o passe magnético, o assistido entra em sonambulismo magnético e não retorna ao final da aplicação. Como agir? E quando ele tem os sintomas de epilepsia? E quando não obedece nosso comando verbal? Muita coisa aqui. Tem várias perguntas aqui. Acontece com uma relativa frequência pessoas que estão recebendo o passe, quando termina o passe, parece que a pessoa apagou. Você chama, ela não responde, você toca nela, ela não responde, não reage. Muitas vezes ela está entrando num transe, ou ela já entrou num transe, mas não é o transe sonambúlico, porque no transe sonambúlico ela responderia. Então ela está numa fase de pré-sonambulismo. Então continua a magnetizar essa pessoa. Continua magnetizando, que ela vai ultrapassar aquela fase de pré-sonambulismo e vai entrar num transe num nível tal que ela vai conseguir usar as cordas vocais e falar com você.
aproveita aquela oportunidade para que ela relate, ela fale sobre sua própria doença. Ela pode, naquele momento ali, lhe dar dicas sobre a própria doença, sobre o tratamento, que ela, num estado de vigília, talvez ela nem conheça, nem se aperceba. Como ela está ali num estado privilegiado, ou seja, com a menor influência do corpo físico, às vezes ela sabe mais da sua doença do que ela consegue perceber e transmitir para os atendentes ou para o magnetizador no estado de vigília. Então, continua a magnetizar, permite que ela aprofunde o transe e comece a conversar com ela assim que ela conseguir conversar com você. Essa seria a ação. Quando ele tem sintomas de epilepsia, aí é uma outra coisa. Não confundir as convulsões magnéticas com as convulsões de um estado traumático, ou de um estado de uma patologia psicológica, ou de uma própria epilepsia. A epilepsia é uma doença para ser tratada. Então, se eu estou magnetizando alguém, tratando uma doença qualquer, ela entra numa epilepsia, eu paro o que estou tratando, vou tratar aquela convulsão epiléptica. Esse é o meu procedimento. Ele entrou numa convulsão que eu sei que é epilepsia, apesar de que ela pode, durante o passe, com muita facilidade, entrar numa convulsão magnética, não epiléptica, e isso pode ser confundido também. Mas se eu sei que é epilepsia, eu vou tratar naquele momento ali a convulsão epiléptica. Ok? E quando ele não obedece ao nosso comando verbal, eu estou entendendo aqui que seria no caso de terminar o passe, ele não lhe responder e não obedece ao comando verbal. Mas aí eu já falei, tenta aprofundar o transe, você aí vai ter duas saídas. Você pode fazer como os magnetizadores clássicos, que é aproveitar aquela oportunidade, aprofundar o transe e conversar com ele em estado de transe. E aí você vai magnetizar, fazendo concentrações magnéticas. Eu uso a concentração longitudinal. Se você não quiser entrar por este campo, faz dispersões. Faz muitas dispersões e vai conversando com ele. As dispersões vão desmagnetizá-lo, vão facilitar ele sair desse estado de torpor e voltar à sua consciência. Então, se não quiser que aquilo prossiga, desmagnetiza dispersando com vigor que ele deve retornar. Bem, infelizmente o tempo não vai nos permitir que todas as perguntas sejam respondidas. Eu vou encaminhar ao Adilson, se possível, no próximo jornal, o Vórtice, na próxima edição, ele responda, né? Se tiver como, né? O Adilson fará essa gentileza de responder as dúvidas que ainda persistem a respeito do tema. Queremos agradecê-lo, né, pela excelente exposição. Né? Muita... Eu não garanto responder essas questões no próximo Vórtice, porque ele será dedicado ao 8º M. Mas, no seguinte, a gente vai tentar responder isso aqui através do Vórtice. Muito obrigado a todos e continuemos tendo um ótimo 8º M.